Olá, continuando aqui a leitura comentada desse material sobre o kefir de água, a referência vai estar aqui na descrição do vídeo. No vídeo anterior eu já comentei sobre a apresentação e agora o autor traz aqui alguns conceitos importantes para o cultivo do kefir de água. Então ele traz aqui o conceito de concentração. Quando preparamos bebidas fermentadas, temos que considerar a quantidade de açúcar adicionada para o volume de água. Assim, a concentração correta, que se refere à relação entre a quantidade de soluto que misturamos ao volume da solução, é muito importante para que a fermentação ocorra a contento. E a sua padronização é importante para que se evite a produção excessiva de álcool. Então, o que é a concentração? A concentração normalmente é a quantidade de alguma coisa, que normalmente a gente fala soluto, em um solvente ou em uma solução. Então, por exemplo, concentração de açúcar na água é a quantidade de açúcar na água. Como a gente vai misturar isso e vai virar uma mistura homogênea, então a gente fala solução. Por isso que ele fala a quantidade de soluto ao volume da solução, ou seja, uma concentração de açúcar de 5%. Eu tenho uma solução de açúcar, água e açúcar a 5%, ou seja, eu tenho que 5% ou uma massa de 5% daquela solução é de açúcar. Então é isso que ele quer dizer com concentração. Concentração expressa quantidade de alguma coisa, no caso aqui no exemplo açúcar, mas poderia ser ácido, poderia ser álcool, poderia ser qualquer coisa em uma mistura ou em uma solução. Então esse é o conceito de concentração. É um conceito muito importante e às vezes é difícil de se entender a concentração. Mas como que isso é importante na fermentação? A nossa fermentação ela deve ter uma concentração de açúcar adequada para que ela ocorra da maneira desejada. Se eu coloco pouco açúcar, por exemplo, uma concentração baixa de açúcar, não vai ter alimento suficiente para os micro-organismos fermentarem e se desenvolverem. Se eu coloco muito açúcar, pode ser que os micro-organismos não suportem aquela quantidade de açúcar e morram ou façam uma fermentação que a gente não deseja, produzindo, por exemplo, álcool em excesso, que a gente produziria uma bebida alcoólica, que não é a nossa intenção. Aqui ele traz o conceito de F1 e F2. Eu particularmente não gosto desse conceito, eu acho isso aqui muito errado e eu acho que isso aqui tira o entendimento das pessoas sobre fermentação, mas ele é muito comum para produtores de kombucha e para pessoas que fazem fermentação de maneira caseira. F1 seria a primeira fermentação e F2 segunda fermentação. Eu acho que o termo fase 1 e fase 2 seria mais interessante, pois a fermentação ela não acaba, ela não termina, e sim continua. Então eu vou ler esse texto aqui e depois eu volto a esse conceito, porque que eu não gosto de falar primeira fermentação ou F1 e segunda fermentação F2. Ele fala aqui que a F1 é a primeira fermentação, caracterizada pela adição dos grãos de kefir na solução de açúcar, e ela é feita em aerobiose e resulta no que chamamos de água kefirada. Eu também não sou muito fã desse termo, água kefirada. Ao final deste processo, a água kefirada pode ser posteriormente saborizada e envasada em um novo ciclo de fermentação chamado de F2, em garrafas hermeticamente fechadas. Então, quando ele fala aqui que para ele a primeira fermentação é quando você pega o grão de kefir, coloca na água com açúcar e deixa fermentando. Dali teria o produto dessa fermentação, ou seja, o fermentado, ele chama de água kefirada. E depois ele fala dessa segunda fermentação, que seria colocar nas garrafas e fechar, e seria aí uma segunda fermentação, um novo ciclo. Esse conceito de ciclo eu acho mais interessante, ou mesmo fase, visto que assim, na hora que eu coloco o kefir na água, ele começa a fermentar, essa fermentação ela não vai terminar. Então assim, é uma única fermentação, o mesmo produto, na verdade o mesmo substrato, que é o açúcar, ele começa a ser utilizado e lá no final, na hora que coloco na garrafa e fecho a garrafa, ainda continua consumindo açúcar.
Ou seja, a fermentação é a mesma, consome açúcar e gera ali os produtos de fermentação. E os produtos também são o mesmo. A diferença é que a forma que ela é realizada, como ela está sendo realizada em uma garrafa fechada, o CO2 ele sai do líquido, mas ele não vai sair de dentro da garrafa. Então, como ele vai sendo produzido e ficando ali dentro da garrafa, vai aumentando a pressão e parte desse CO2 ele acaba sendo dissolvido no líquido, ele retorna devido à pressão alta. Então, a fermentação ela é a mesma do ponto de vista bioquímico, só que ela só está sendo feita em um recipiente diferente. E aí, algumas pessoas falam que é uma primeira fermentação e uma segunda fermentação, mas bioquimicamente falando, é a mesma fermentação. O processo de fermentação não mudou ou terminou e começou novamente, ele só continuou em um tipo de fermentador diferente. E aí eu não gosto muito desses termos, e o termo água kefirada, eu costumo falar que é o fermentado, porque antes da fermentação, a água e açúcar, normalmente o pessoal fala mosto, que é muito comum no vinho e na cerveja, e depois é já o fermentado. Mas isso são nomenclaturas. O interessante é entender os conceitos que estão relacionados aí. O próximo conceito que ele traz é o dextrano, que é o polímero de glicose formado por ligações do tipo alfa-1,4 e alfa-1,6, que é o principal componente dos grãos de kefir de água. Então, essa massa que a gente vê, essa gelatina que a gente vê no kefir de água, ele é composto por como se fosse um gel composto por essa molécula aí chamada dextrano, que é um polímero de glicose, várias moléculazinhas de glicose ligadas nesses tipos de ligação alfa-1,4 e alfa-1,6, que formam como se fosse uma rede, e essa rede em água, ela se hidrata e forma como se fosse esse gel que forma os grãos do kefir, a estrutura básica dos grãos de kefir, constituída por dextrano, que é uma matriz de polissacarídeos. Não tem somente o dextrano, tem kefirano, tem N outros ali polissacarídeos no meio, mas o principal é o dextrano. Carbonatação. A carbonatação é um processo resultante da produção de gás carbônico, um dos produtos de fermentação microbiana e do seu aprisionamento num recipiente, conferindo um caráter frisante à bebida. Então, aqui é onde forma o gás da bebida, a carbonatação, ou seja, o recipiente está fechado, tem CO2 ali, aumenta a pressão, conforme aumenta a quantidade de CO2, e ele acaba aí se dissolvendo na bebida, formando uma bebida gaseificada. Gushing. Esse gushing é um termo que se diz a respeito causado pelo excesso de produção de gás durante a etapa de carbonatação. Ao abrir uma garrafa, a pressão interna ela é tão grande que faz jorrar uma quantidade de espuma, transbordando aí parte da bebida fermentada. Esse efeito pode ser prejudicial para a experiência na hora de servir o kefir de água. Não só prejudicial, como o autor aqui fala, mas também perigoso, porque a garrafa pode explodir, ou mesmo você pode tomar um banho de uma bebida e fazer muita sujeira. Então esse gushing é o excesso de carbonatação, uma supercarbonatação, muito gás, excesso de gás, a ponto da bebida jorrar quando você abre a garrafa. Por isso esse termo gushing, que se eu não me engano ele vem aí de uma origem alemã ou germânica. E aí, aqui acabam os conceitos. E depois vem aí para a parte de material necessário para produzir o kefir de água, que eu pretendo abordar com calma em um outro vídeo. Qualquer dúvida é só comentar, a referência desse material vai estar na descrição do vídeo.